Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tânia, sou australiana e eu amo o Brasil. Então, hoje eu tô aqui para falar com vocês, porque daqui a 2 semanas eu vou pro Brasil com minha família. E eu queria contar como é para conseguir o visto, se você é australiano ou canadense ou americano, agora que tem o visto de novo pra gente ir pro Brasil. Um pouquinho de informação sobre a gente. Meu marido é brasileiro, ele é da Bahia. Eu sou australiana e a nossa filha também é australiana. A gente nunca fez a certidão de nascimento dela do Brasil. Então, no começo de abril, o governo brasileiro colocou de novo essa regra que australianos, canadenses e americanos precisam de um visto para viajar como turista para o Brasil. Então, agora essa vez, eu e minha filha precisamos do visto de novo. É uma pena enorme, porque já não precisava faz muito tempo. A nossa filha tem 3 anos, quase 4, e ela já foi 2 vezes para o Brasil sem visto, mas dessa vez a gente precisava de novo. Então, o visto é para 90 dias e se você é australiano ou se sua mulher ou marido é australiano, então vai valer por 5 anos quando você recebe, ou quando eles recebem. Não é uma coisa super difícil de fazer, eu vou colocar o link embaixo para que seja mais fácil. Pelos adultos, não é uma coisa muito difícil de fazer. Você entra no site online, eu vou colocar o link embaixo, e você preenche seus dados e paga, e uns dias depois você recebe o visto. Por exemplo, para a gente, eu preenchi os meus dados, paguei e eu acho que eu tive o visto em menos que 5 dias. Mas pelo simples razão que a gente tem uma filha e ela é menor de idade, foi um pouco mais difícil para a gente. Sendo que ela tem 3 anos, era para a gente declarar o nascimento dela com o consulado do Brasil. Só que a gente não sabia que era para fazer isso e nunca fez. Então, ela é australiana e não tem, tipo, nada a ver com o Brasil até agora. Claro que um dia a gente quer fazer o passaporte dela do Brasil e também eu gostaria de ser brasileira um dia, quem sabe se pode ser. Mas não é uma coisa urgente pra gente porque de verdade somos australianos, então é fácil de viajar, é fácil de ver as coisas e fazer as coisas. Mas, indo para o Brasil agora, que esse visto existe, é um pouco mais difícil. Então, a gente teve que preencher uns formulários e documentos e levar até um advogado, que é um notary public. Para fazer isso, a gente teve que pagar. Que foi a primeira coisa que foi um pouco ruim. Porque não é só o custo do visto, mas agora também é pagar para ter esses papéis assinados. Porque esse Notary Public vai testemunhar que somos quem digamos que somos, né? Então custou $385 australiano para poder ter os documentos assinados por ela. A gente precisava de 2 documentos. Um documento que era autorização de ela receber o visto, porque ela é menor. E isso era um documento que eu tive que assinar tanto quanto Marcos. E o outro era uma declaração dele que ele aceitava que, tipo, ela não ia ter os direitos de um brasileiro enquanto estava no Brasil, porque ela não é cidadão brasileira ainda. Só que nesse papel era só ele que precisava assinar, porque ele é o pai brasileiro e eu não sou a mãe brasileira, né? Eu sou a mãe australiana, então eu não assinei nada. Achando esses documentos foi difícil. O primeiro, a autorização, não foi tão difícil porque eles colocam bem nos papéis que vocês preenchem quando você tá indo pro site, sabe? Tem um link, você download o papel e pode preencher o papel. Mas o segundo não tem um link. Então você tá lá pesquisando no Google, esperando que você tenha o documento certo. E eu achei 2 documentos. Eu achei um que era de Miami e eu achei um que era de Colorado. Só. E eu sabia que eu tava em Sydney, então também pensei que isso era um pouco estranho. Mas eu resolvi fazer o de Miami porque tinha o símbolo do Brasil. E o outro de Colorado não tinha nada. O que eu percebi depois, porque foi rejeitado, era que não era com o símbolo que eles queriam, era o sem o símbolo. Então, quando eles rejeitam o visto, eles falam para você, ó, você precisa colocar isso de novo,
porque não deu certo. Por exemplo, falaram pra gente que eu precisava botar 2 páginas do passaporte de eu e Marcos, e também precisava fazer os documentos de novo, porque não era o documento certo. Aí eles me mandaram links e falaram que para usar esses links. Só que não queria usar os links porque eu ia ter que pagar de novo pela advogada, assinar tudo de novo. Eu resolvi fazer o upload de novo com os documentos que eu já tinha colocado e cruzar os dedos. Oh, meu Deus, foi ruim. Eu fiquei em pânico, né? Porque a gente tinha pagado quase $400 para ter esses papéis testemunhados, sei lá como fala. E agora eu fiquei na dúvida se a gente ia ter que fazer tudo de novo. Aqui na Austrália, quando o advogado testemunha os papéis, fazem como se fosse um livrinho, sabe? E ela tinha mandado para mim, escaneado para mim, o documento. Então, quando eu fiz a aplicação online, eu fiz o upload de todos os documentos juntos. Então, eu resolvi fazer de novo, mas separar o documento. O documento era um PDF e eu tirei as páginas específicas. E a segunda vez eu coloquei as páginas específicas no lugar específico. Mas, ao mesmo tempo, não era mais como o documento que estava testemunhado, porque ele tem um símbolo, um selo na frente e atrás, e não tinha esse selo nas páginas específicas. Não sei se isso tem lógica. Também falaram para mim que eu não tinha feito o upload de nosso passaporte, do meu passaporte e o passaporte de meu marido, porque eu não coloquei a página com a assinatura. Eu tinha colocado a página com a assinatura. Mas eu fiz de novo. Coloquei a mesma foto. E não sei como, mas todos os documentos passaram a segunda vez. Graças a Deus. Mas demorou tipo uns 3 dias a mais que meu visto para sair. E nesses 3 dias eu tava pensando, meu Deus do céu, não vai sair, a gente vai ficar na Austrália. Eu vou pro Brasil, deixa a minha filha aqui. Não, de jeito nenhum ia fazer isso. Ela tá morrendo de vontade de ver as irmãs. Mas deu medo, deu. Bem, graças a Deus saiu tudo agora e temos os vistos, tanto o meu quanto o dela. E, obviamente, meu marido não precisa de um visto para ir para o Brasil. Então, no futuro, quando a gente volta para a Austrália, a gente vai fazer o certidão de nascimento dela e provavelmente o passaporte também, porque depois que ela seja cidadã do Brasil, ela precisa viajar com passaporte brasileiro. E depois vamos ver como é pra mim também, se eu posso fazer, se não, vamos ver no futuro. A gente pensou em talvez fazer quando a gente for pro Brasil, mas de verdade eu tenho medo de fazer isso, porque no instante que ela virar ser cidadão, ela precisa de um passaporte brasileiro para viajar. E eu tenho medo que, tipo, não vai ter tempo para sair o passaporte enquanto a gente tá lá. E eu não quero ter problemas com dados e datas e essas coisas. Então, eu acho que a gente vai fazer isso só na volta para a Austrália. Então, eu espero que isso ajude alguém que é australiano ou que é casado com australiano ou australiano, ou que tem crianças que são australianos também, porque realmente não é uma coisa tão ruim, mas é uma coisa que fica deixando a gente nervoso, sabe? Porque a gente quer que tudo saia bem. A gente já tinha comprado as passagens e não pensávamos que ia, tipo, demorar para sair os vistos. Por exemplo, quando eu fiz o visto que é para ir para os Estados Unidos, demorou 2 horas. Então, para demorar uma semana e meia, mais ou menos, eu fiquei com um pouco de medo, porque a gente só tem 2 semanas agora, hoje, até que a gente vai para o Brasil. Mas graças a Deus saiu ontem tudo e estamos muito bem. Então, se você gostou do vídeo e se ajudou em alguma coisa, dá um like e inscreve-se no canal, tá? Daqui a pouquinho a gente vai pro Brasil e eu vou estar mostrando tudo que a gente tá fazendo na viagem. Um beijo para vocês e até a próxima.